TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Começando mais uma vez, mais um programa de Bem com o Pão. Estamos aqui com você toda sexta-feira, às 22 horas, sempre aqui com você na sexta. Então, estamos aqui hoje, a irmã Fernanda, vai estar aqui, Fernanda Manelli, do Rio de Janeiro, por uma temporada em Barueri. É isso, Fernanda? Como é que está a temporada em Barueri? Amém. É para segurar? Eu seguro para ti. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, que os irmãos possam ser muito edificados com esse programa. E tem sido uma experiência muito edificante estar aqui em Barueri. Que benção! E o programa que está aqui hoje, para levar um pouquinho mais para você sempre, com respeito aos materiais da editora Vento Sul. Nós vamos ver hoje aqui, pela experiência da Fernanda, o que ela tem usado dos materiais da editora Vento Sul para a sua edificação espiritual. Fernanda, aquela pergunta de praxe do De Bem com o Pão, que é, né? Qual foi o material assim que você leu? Apesar de a Fernanda tem uma experiência a mais, que é a oportunidade, né? Do papai e da mamãe que cumprem aí a função junto ao Senhor, a função de presbitério, mas sempre tem um material que é aquele que vai lá no fundo do nosso coração, que realmente nos mostra, olha, realmente eu estou seguindo uma instrução que não é só a instrução do pai e da mãe. Estou seguindo porque eu realmente creio aqui, que eu sei já do testemunho um pouquinho da Fernanda, que isso é a vida da Fernanda, né? Não é porque o pai e a mãe estão indo na igreja, mas sim porque ela já conhece essa instrução, viu o Senhor falando com ela. Então eu te pergunto, tem algum material que realmente assim você foi lá, olhou e disse, Deus falou comigo através desse material, sei que esta é a vida que eu tenho que seguir? Olha, quando eu resolvi seguir, quando eu tinha uns 14 anos, quando eu resolvi seguir mesmo Jesus, eu não tive nenhum material bem fixo, assim. O que eu usei muito foi a Bíblia mesmo. Foi a Bíblia, assim, que me ajudou de uma maneira extraordinária, porque todos os materiais eles servem para edificação, né? Mas naquela época eu não me interessava pelos materiais, então eu buscava muito a Bíblia. Sim. Foi aquilo que me puxou, de verdade. Aí depois eu comecei a ler o Livre-se da Depressão. Mas eu nunca achava que eu tinha depressão. Primeiro que eu nunca aceitei, porque para mim depressão era uma doença muito grave, que só acontecia assim com pessoas assim, uma doença muito grave, sabe? Não era uma coisa simples. E depois que eu comecei a ler o primeiro livro, eu comecei a ver muita coisa diferente, assim, né? Eu comecei a mudar muitos pensamentos meus e eu me emocionei muito, assim, com o livro, porque eu me identifiquei muito em alguns aspectos. Eu comecei a perceber onde que eu estava errada, qual era o nível da minha depressão, né? Eu comecei a mudar muito. E quando eu cheguei em Barueri, eu li o segundo livro, né? Porque o 1 não foi suficiente para eu aceitar que eu tinha depressão. Aí eu comecei a ver a relação dele com a ansiedade, né? Que eu sou muito ansiosa. Eu comecei a ver a relação também com o perdão, com o amor. Tudo estava relacionado para mim, né? A minha vida familiar. Eu acho que esse livro foi muito importante para mim, porque eu nunca quis aceitar, né, que eu, de fato, tinha um nível de depressão. Mas ele sempre teve assim, um lado importante e a cura interior. Né, a cura interior, eu lembro que quando a gente estava morando em Angra, a gente não tinha nenhum recurso assim, a gente tinha TV assim para se distrair, mas a gente não tinha internet, a gente não tinha nada. E eu também não tinha escola. Foi uma época que eu fiquei sem escola e foi a época que eu mais busquei os materiais, mesmo com muita dificuldade porque eu não queria, mas foi a época que eu mais assim me enchi de material. Então eu escutei a cura interior básica, aprofundada, e eu li o livro da cura interior, né? E aí, meu pai, ele conversava comigo sobre a cura interior, o que era o processo de cura interior, né? As feridas que Deus
que Deus ia tratando, né? Mas que ele passava... Deus não ia simplesmente curar você. Deus ele ia te dar situações para você começar a ser curado, né? E aí eu relacionei tudo ligado à amargura, tudo ao perdão, né? Principalmente com a minha família, com os meus amigos. E eu comecei a confessar aquilo e aquilo foi começando a trazer uma mudança para mim. Que benção, né, Fernanda? Então, falando um pouquinho mais para a gente, como realmente é importante a palavra de Deus, a base, e como dali ela começou a passar para os materiais, já verificando, né, a importância dos materiais, comprovando aí. Eu acho que foi uma fase importante de você poder pegar primeiro a palavra de Deus pura. Pura que a gente disse, né? Ali, a palavra de Deus. Depois foi vendo tudo aquilo que o Senhor trouxe para poder esclarecer o que estava na palavra, né? Foi ajudando cada vez mais através dos materiais. E a Fernanda deu um relato muito interessante, a gente saber aqui. A Fernanda, que está aqui quase representando a ala jovem, né, da igreja, começou muito cedo na igreja, então 14 anos já estava lá, empenhada, né, nas funções de poder conhecer mais da palavra de Deus. Depressão, as pessoas... Não, mas depressão atinge jovens. Você assim tem mais conhecidos que da tua convivência, na tua faixa de idade, hoje tem aí a oportunidade da escola, tem muita vivência dentro da escola, nota, assim, é notado que eles têm depressão. Até já faço uma segunda pergunta junto. Eles sabem que tem essa depressão, Fernanda? Ou é uma coisa de quem já estudou, já viu, conhece o assunto, vê a importância de Deus Pai na vida das pessoas? Como é essa situação que tu nota aí sobre a depressão nos teus amigos e em ti mesmo, assim, ou até nas pessoas da igreja, né, da tua faixa de idade? Sim, então, como eu tinha falado antes, eu só fui entender que eu tinha depressão depois que eu li o livro, né? Eu só fui ver que eu tinha depressão depois que eu li o livro, porque pra mim eu não tinha depressão, mas eu só fui assim sentir um pouquinho assim que tava alguma coisa assim, mais ou menos, quando Deus começou a falar comigo, lê o livro Livre-se da Depressão. Eu falei, então eu vou ter que ler, não é à toa, né? É porque tá acontecendo alguma coisa no meu interior. E depois que eu li, eu comecei a ter, assim... Eu comecei a conseguir ver a depressão nas pessoas, né? Porque depois que eu estudei os sintomas, depois que eu estudei como acontecia, o que levava a pessoa, eu comecei a ver nas pessoas que eu convivo no dia a dia, né? E no jovem é possível, sim, ter depressão, porque é a fase mais, eu acho, assim, né? Nunca passei pela fase adulta, mas na adolescência é uma fase muito difícil, na fase de aceitação, né? Na fase de que você está descobrindo o que você vai fazer no seu futuro, na sua relação com seus pais, na sua família. Então, é uma situação muito complicada, principalmente para as pessoas que não têm Jesus, né? Eu vejo muitos amigos meus que eles quando eles estão tristes, eles vão para a bebida, né? Ou eles vão para sair à noite. Procuram alguns apoios para se suprir daquela necessidade que tem. Isso, e eu lembro que eu já cheguei a conversar com umas amigas assim minhas e explicar para elas assim que isso não ia ajudar elas, isso nunca ia suprir elas, porque eu já passei por uma experiência assim de querer sair com as minhas amigas e perceber que aquilo não me supria, né? E é notável, sim, para quem conhece a depressão, ver nas pessoas, principalmente nos jovens, eu acho que é muito mais fácil ver. Pois é, tu tem hoje essa experiência, tá numa escola, segundo grau, se eu não me engano, né? Eu tô no segundo ano. Isso, segundo ano já não é mais segundo grau, agora já mudou essa história. Ensino médio, É isso aí. Então a gente vê hoje exatamente essa fase que é importante a gente abordar, porque a fase da adolescência, a fase de que a pessoa começa a se descobrir, uma força interior, cresce, e no que ele cresce, ele quer, agora eu posso fazer as coisas por mim, não preciso mais do pai e da mãe para me auxiliar, e dá aquela fase que a gente chama da rebeldia, né? Tudo quer ser rebelde contra o pai e a mãe, mas na realidade é uma tentativa, porque se redescobre com a sua força, né? E quer fazer as coisas com a sua própria, achando assim, não, eu quero fazer por mim, e eu quero tomar conta de mim agora. E aí vem uma fase que também pode ser perigosa por causa da depressão, porque acaba rejeitando o auxílio do pai e da mãe. O pai e a mãe, por não terem mais aquela liberdade de auxílio de apoio, se afastam. O jovem entra numa rejeição, agora eu estou meio sozinho, né? E ao mesmo tempo quero fazer por mim. E aí pode vir esse sintoma que a gente falou da depressão realmente, né? Que é a ausência, no caso daí, do amor, do carinho, do amparo
causado até por ele mesmo, porque eu quero fazer por mim agora eu quero decidir pela minha cabeça. E aí não tem o alicerce que é Cristo, direção de vida. Complicado, né, Fernanda? É muito complicado mesmo, porque eu escuto isso das meninas, né? Quando elas vêm me contar a carência, dá pra ver a carência delas, né? Elas não, às vezes elas não falam abertamente, mas é aquilo que eu falei, quando você já conhece os sintomas, você não tem mais aquele olhar natural, você começa a ver aquilo como outra coisa, você começa a perceber que ela tem outra coisa por debaixo, né? Não é só aquilo que está mostrando ali. Ela tem carência, ela tem rejeição, e eu vejo assim que muitos pais, eles liberam os filhos assim, porque eles não sabem como lidar, né? Então eles acabam aproveitando isso e fazendo o que bem entendem e não percebem que eles só vão se afundando, né? Mas aquilo tudo, eles vão fazendo isso tudo por rejeição mesmo, né? Eles não admitem para mim, eles não conseguem ver que eles têm depressão, mas quando conversam comigo, eu percebo, né? E às vezes eu comunico, falo assim, não, então, vamos conversar sobre isso, né? Vamos ver como é que é. Não, mas eu não tenho depressão. Eu falei, não, mas não é depressão, mas vamos conversar um pouco, né? Vamos ver como é que funciona, tá? Como é o processo aqui. Mas quando a pessoa não quer, a gente ora, né? Para que no momento que ela aceitar, né? E até o fato, muitas vezes, os jovens procurar a gente diz que é rebeldia, mas na verdade acaba sendo uma rejeição. Por exemplo, ele quer ser notado. Então ele começa a ter atos, começa a ter atitudes que chamam a atenção para ele, né? E isso a gente nota que é através da rejeição que a gente vê lá, ó, quando a pessoa quer ser notada, quer chamar a atenção, porque ela está querendo ser suprida de um amor que ela está sentindo defasagem, ela não está se sentindo importante, ela está querendo chamar a atenção. E nós temos um material, além do livro de depressão, nós temos também o material, o CD Rejeição, que é muito importante para que a gente possa entender todas essas mensagens que a gente recebe também da ala jovem, né? Que está lá, começa a chamar atenção, começa a querer ser notado, e tem algumas atitudes que isso não está certo, mas é uma atitude que ele quer tomar para chamar atenção. Ó, estou aqui, viu? Alguém me nota. E eu vejo, Fernando, então, na escola, principalmente, né? Porque daí tem aquela questão, tá todos os colegas do lado e, claro, a gente quer se sobressair. O jovem quer sobressair aos demais. Então, ele faz de tudo que ele pode para aparecer, ser mais notado aos demais. E a gente nota essa rejeição que acaba sendo um sintoma que muitas vezes vem até de casa, né? Por que de casa? Desse relacionamento familiar. Como é que tu tem notado essa questão da rejeição com os teus colegas? Você que já tem esse conhecimento, vê aqui, né? Vê que isso é uma instrução que vem lá do inimigo para as nossas vidas, né? A Fernanda nota lá na escola, eu tenho que ter uma convivência com eles. Ao mesmo tempo eu noto a rejeição, noto a depressão, noto a rebeldia, noto o pessoal se manifestando muito mais pelo inimigo de Deus do que por Deus. Como é que fica a cabeça da Fernanda nesse meio todo? Meu pai até conversa muito comigo sobre a escola, né? Porque, assim, não tem como você passar 9 horas num lugar sem antes estar buscando a palavra, né? Não tem... E eu confesso que eu sou muito falha nessa área, por não só preguiça, mas por cansaço, por exaustão. Então, eu acabo falhando muito nessa área e eu acabo errando com os meus próprios colegas, né? Porque nessa fase que eu poderia estar buscando mais para poder auxiliar o próximo, eu estou me alimentando menos e isso está me trazendo falhas na hora de auxiliar o próximo, né? Então eu vejo que é um erro meu, porque tem pessoas necessitadas que precisam do auxílio divino e eu não estou preparada para ajudar. Mas eu tenho uma pessoa assim muito específica que tudo que você falou, ela é bem assim, mas é incrível como ela detalhadamente é assim. E quando ela puxa assunto comigo assim no WhatsApp para conversar comigo, né, eu falo para ela, eu sei o que é isso, né, porque eu conheço isso, eu conheço essa carência. Ela fala, eu tenho carência mesmo, eu quero mostrar, eu quero chamar a atenção, porque eu sou carente. E eu falo, eu sei como é, né, eu vou te ajudar, vou orar por você e tal. Mas é difícil, né? Eu por um lado, eu sei o que elas passam, porque eu tenho a minha vida na adolescência também, mas por outro, eu tenho outro modo de lidar, né? E eu sempre falei isso para elas, o meu modo de lidar com as situações, né, essas situações são diferentes,
né? Eu não vou para as drogas, eu não vou para a bebida, eu não vou para a noite. Eu prefiro orar ao Senhor e pedir ajuda para Ele, porque Ele sempre está disposto a me ajudar, né? E eu falo isso para elas e tal, e aí às vezes elas sentam comigo, querem orar e tal. Às vezes elas pedem oração. Quando acontece alguma coisa, elas já falam, Fernanda, ora por mim, isso aqui. Legal. E é isso. Que maravilha. Então, poder estar na escola e ser testemunha de Cristo e ser amparo para as pessoas. Porque a gente vê aqui, por mais que elas chamem atenção, por mais, né, que elas possam dizer assim, Fernanda podia ser nossa amiga, né, de festa e balada, fica aquele sentimento assim, Fernanda, que o pessoal olha para ti, não, aquele lá é o ET da escola, porque ele é totalmente diferente ao padrão de que todos os outros vivem, ou tu consegue já conciliar essa convivência? Olha, para ser sincera, no comecinho que eu comecei a buscar o Senhor, para mim foi muito difícil. Tanto que foi a fase dos 15 anos. Então era muita festinha que tinha de 15 anos. E meus pais, eles até deixavam, sabe? Porque eles sabiam que uma hora eu ia ver que aquilo não me supria. Então, aí realmente chegou numa hora que eu não me supria mais, e aí eu peguei, fui pra Angra, e como eu me afastei de tudo isso, não me fez falta, sabe? Mas quando eu vim pra cá, eu vi o quanto isso mexia comigo ainda, né? O quanto ainda me chamava a atenção ir para certos lugares, mas assim, nada que eu olhasse e falasse assim, eu quero estar lá. E eu sempre deixei claro para as pessoas, você quer ir? Não, eu não quero ir. Por que você não quer ir? Porque eu não gosto, né? Às vezes você fala assim, por causa da igreja, aí começam a criticar a sua religião, né? Sua religião não permite. Não, eu não quero porque eu não gosto, não é o meu passatempo. Se você me chamar para ir para sua casa, para a gente conversar, beleza, mas isso não me agrada, né? Eu comecei a usar esse argumento para me livrar desses... Ao invés de ficar falando, eu não vou por causa que a minha igreja não é isso, que Jesus não se agrada disso, porque eu sabia que isso ia causar intriga. Então elas nunca me criticam. Acabava dando divisão. Olha só, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já aqui conversando com a Fernanda Manarelli. De bem com o pão.